Estamos ao vivo? Opa! Parece que estamos. Começamos então. Boa noite. Estamos no dia 26 de agosto de 2020 e há pelo menos 2 meses vivemos um período extremamente crítico da pandemia aqui no Brasil. 116 mil brasileiros já perderam a vida em decorrência da Covid-19 e ainda não vemos no horizonte um fim para a situação. O cenário ocorre enquanto o governo federal segue com a pior postura possível. Bolsonaro apostou no caos, promoveu aglomerações e buscou diminuir a percepção social do risco. Fizemos um isolamento meia-boca e médicos foram demitidos do Ministério da Saúde, que segue comandado por um militar. Na economia, Paulo Guedes disse que salvar pequenas empresas seria perder dinheiro e foi dogmático num período que exigia forte intervenção estatal. E na esteira disso tudo, a máquina de propaganda bolsonarista ainda vem conseguindo alavancar a popularidade do presidente, recorrendo a mentiras constantes. Nesse caos, os jornalistas Álvaro Borba e Ana Lesnovski comandam um canal voltado ao estabelecimento da verdade, ao prestígio da ciência e da cultura. É com muito prazer que recebemos hoje os apresentadores do canal Meteoro Brasil no Rosa do Cerrado, que está de volta com o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Eu sou Paula Roberta, e para essa conversa a gente conta também com a Júlia, presidente da JS aqui de Minas, e Leonardo, secretário-geral da JS Mineira. Eu queria já adiantar, agradecer a presença de todos aqui, e vou passando a palavra para o Léo. Léo, você está no... Seu microfone está desligado, eu acho. Amadores. Álvaro e Ana, é uma imensa honra receber vocês aqui no Rosas do Cerrado. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. É sempre mais leve ver os temas sendo discutidos no Meteoro Brasil. O Álvaro com essa voz de locutor de Mario Kart e a Ana com a voz dela, parece que você vai ganhar um abraço a qualquer momento, né? Então, é uma delícia. Temas muito complexos e muito importantes que vocês trabalham. E vamos começar com a atualidade. O Brasil está vivendo um momento terrível, a Paula disse muito bem. O presidente Jair Bolsonaro teve uma postura deplorável, e o Brasil está tendo um dos piores resultados do mundo diante da pandemia. Isso é importante ressaltar. Se a gente compara pelo tamanho das populações dos outros países, nós tivemos um número proporcional de mortes muito, muito, muito maior. Na economia também não está lá essas coisas. Se não fossem os R$600 da oposição, o que seria do povo brasileiro? Nós temos um dogmático à frente do Ministério da Economia. E, apesar de tudo isso, o último Datafolha registrou que o presidente Jair Bolsonaro bateu recorde de popularidade. E o que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: o que está acontecendo com o Brasil? Difícil a pergunta, né? Quer tentar, né? Acho que é uma pergunta que todos nós nos fazemos todos os dias, ao acordar e ao dormir, né? O que tá acontecendo, assim. Acho que se eu fosse arriscar, né, e tentar entender, assim, o que está acontecendo, como chegamos aqui, enfim, qual é a estrutura, né, do que está acontecendo, acho que eu olharia para os sistemas de pós-verdade, né? A gente tem uma crise de realidade. Por cima de todas, né, todas as crises que a gente tem, política, econômica, de saúde, especialmente, a gente tem uma crise de comunicação. Então, quando você fala, né, olha, a gente tem proporcionalmente, né, uma situação pior, né, é mais afetado proporcionalmente pela Covid, maior número de mortes e tal, eu mentalmente já fico dizendo, mas não adianta, porque se você perguntar para os apoiadores do governo, eles vão dizer não, mas e daí tira um número de qualquer lugar, ou, né, diz uma estatística completamente
fora, né, torce um número ali e chega numa opinião para justificar a sua percepção da realidade. Então, para mim, acho que fundamentalmente é isso, assim, a gente tem uma crise de realidade, a gente não consegue perceber como sociedade justamente o que é que está acontecendo, de fato. Não sei se iria por aí. Eu cito porque eu gosto muito, assim, né, da obra do professor Jason Stanley. Tem um livro, assim, bem simplificado, que é Como Funciona o Fascismo, né? E o que me faz gostar muito dele é a resposta, assim, determinante, assertiva, para uma pergunta que é muito própria do nosso tempo, né? Que é um líder como o Bolsonaro, um líder como o Trump, um líder como o Duterte, esses caras, eles são fascistas, sim ou não, né? É importante responder isso para saber como lidar com eles, né? E o que o professor Stanley coloca para a gente pouco importa se esses caras defendem a mesma coisa que os fascistas do século XX defendiam, se eles acreditam nas mesmas coisas que os fascistas do século XX acreditavam. O que importa, o que interessa, o que os qualifica como fascistas é o fato de que eles usam fundamentalmente as mesmas estratégias para obter e manter que aqueles fascistas do século XX utilizavam. É claro que essas estratégias estão submetidas a uma ou outra mudança em função das tecnologias empregadas para que elas funcionem, né? Lá atrás era a rádio, fundamentalmente, para o nazifascismo. Aqui é internet, é zap, é esse tipo de coisa, né? Um pilar dessa estratégia é a dissociação entre indivíduo e realidade. Tem uma lógica muito clara nisso, que é, uma vez que eu estou dissociado, que eu estou separado da realidade, eu não posso me guiar pela minha própria vontade, pelo meu próprio instinto, pelo meu próprio raciocínio, ou o que quer que seja. O que me resta é seguir um líder. E fascismos sobretudo, a respeito de lealdade, nunca sobre liberdade, né? Então esse sistema ele foi colocado para funcionar desde antes da ascensão do Bolsonaro ao poder. Na eleição isso já estava acontecendo, né? Porque esse mecanismo passou a operar a sociedade brasileira, que esse cara é eleito, né? E a pandemia pega a gente no meio dessa primeira tragédia, né? E essas coisas se somam. A pandemia não pode ser gerida de maneira diferente das crises que antecederam. As queimadas na Amazônia sem precedentes no ano de 2019. Como é que o governo lidou com aquilo? Mexendo no INPE, tirando o Galvão, que é o cientista responsável por levantar os dados a respeito do desmatamento, e, em última consequência, ferindo de morte, ou quase, né? Estamos para ver, a organização burocrática que permite alguma independência entre o órgão que monitora o desmatamento e o órgão que fiscaliza o desmatamento, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente tem que fiscalizar, né? Mas não tem que monitorar. Então, não há conflito nesse interesse. As duas coisas estão separadas, ou estavam separadas. Houve uma outra ingerência no INPE, está cheio de militar lá e tal, né? Com a pandemia, o governo fez a mesma coisa, aplicou a mesma estratégia, dissociação, destruição da realidade, né? Tem um ministro da Saúde que anda convocando uma coletiva por semana e que fala que a gente precisa testar mais. O que você faz com esse cara? Bota para correr, né? Então, o que se trata de maneira assim básica, antes de tudo, né? A Ana já explicou isso aqui para a gente. É a tentativa de nos separar da realidade. Então, quando sai um ministro, quando sai o diretor do INPE, quando o presidente fala que divulgar o dado do desmatamento é falta de patriotismo, né? Tudo isso é a garantia de manter a estratégia da destruição da realidade funcionando, né?
e a gente precisa reconhecer. Ela é bem sucedida. Tá dando certo. Na esteira do que vocês estão comentando, o Léo falou no início sobre, eu não sei se a galera, todo mundo que está assistindo está prestando atenção nisso, mas assim, na esteira disso, a gente teve o auxílio emergencial do governo, né? E do qual o Bolsonaro se apropriou, e o presidente, além dos grupos de sustentação dele, tem se valido de discursos e de soluções, como o Álvaro disse, bem descoladas da realidade, né? Eu ouvi discursos sobre a eficácia do chá de boldo, sobre o chá de alho para curar a Covid, sobre a eficácia da cloroquina, a gente viu distribuição do kit Covid, a gente teve nos últimos tempos até uma sugestão do tratamento da ozonoterapia via retal, gente, assim, sério, um prefeito sabe, disse isso. Ainda assim, o presidente, ele tem, de alguma forma, uma pegada bem, bem popular, né? Hoje ele veio aqui numa cidade do interior aqui de Minas, Ipatinga, que é uma cidade com bastante indústria de siderurgia, e ele foi recebido por uma multidão de 15 mil pessoas, quase carregando como se fosse um messias, uma multidão que se expôs a um vírus e que está ali achando lindo e que vê nele uma postura muito popular, próxima de si, assim. E aí vem a minha pergunta, como que a gente faz para desmascarar um cara desse, assim, colando as duas respostas, mas como desmascarar esse cara? Eu acho que é importante desmascarar esse cara, mas a resposta não pode estar na não execução, Juliana, de políticas públicas específicas. O auxílio emergencial tem que existir. Se esse monstro leva o crédito, não adianta. A gente não pode. Eu não gosto muito da filosofia assim do aceleracionismo, entende? Quanto pior, melhor. Incentivar o capitalismo a ser levado às suas últimas consequências, deixar o pobre sofrer, entendeu? Porque daí virar uma coisa melhor. E apostar que isso vai fazer vir a revolução, né? Eu não gosto. Concordo. Então essa é uma questão, assim. Aí eu acrescentaria uma dificuldade adicional à tua pergunta, que já seria absolutamente difícil de responder, que é como é que a gente desmascara esse cara sem comprometer as políticas públicas mínimas, miseráveis que estão sendo executadas. Não tem resposta fácil para isso, né? E para mim isso acende uma outra luz, que é, a gente sempre fala, né, que a gente está lidando com a extrema-direita, com o fascismo, e tem uma outra coisa que é esquecida aí. A gente está lidando com o populismo. É verdade. Né? E a gente esquece desse fator, a gente esquece desse X dentro dessa equação, e isso é muito importante, né? Então a gente fica às vezes conversando entre nós, pessoas assim que têm o privilégio de uma boa educação e tal, e aí a gente está preocupado com as instituições, com o estamento democrático, com a independência da Suprema Corte, né? E enquanto isso, eu não esqueço isso, que foi partir o coração, assim, estava procurando depoimento de gente buscando auxílio emergencial e me caí no depoimento dessa mulher, uma empregada doméstica com filho e tal, e ela fala assim, eu vou ter que parafrasear porque eu não lembro exatamente como era, mas era uma coisa assim de partir o coração, que era: você sabe o que é teu filho querer uma fruta, querer um pacote de bolacha e você não poder comprar? Você sabe o que é, essa parte que mais me dói, ó, você não ter uma mistura para comer e o teu vizinho te convidar? Você veja que coisa, quanta coisa está cabendo nessa frase. Quer dizer, tem uma solidariedade do pobre com o pobre, entendeu? Porque isso era no momento que o auxílio ainda não tinha chegado, aquela baderna na porta da caixa, uma desgraça, né? Até hoje muita gente também não recebeu. Entende? E a gente esquece muito realidade, né? Fome é um troço Sem dúvida, muito poderoso. É humilhante.
É uma discussão mais embaixo ainda, assim, a realidade de muita gente. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Como é que a gente, para efetivamente tentar responder, Juliana, me perdoe se eu não for capaz, porque eu acho que eu não sou, mas para tentar... Eu também não tenho. Eu acho que desmascarar esse monstro só é possível através da educação para a cidadania, né? Essas pessoas têm que ser educadas para saber que elas não estão recebendo bondade. Não é um ato de generosidade que elas recebam esses R$600. É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que uma sociedade que se queira, que se pretenda decente tem que fazer, né? E talvez a gente consiga tirar disso para o futuro um embrião assim para uma renda mínima universal e tal, né? Mas a resposta para isso tá na educação mesmo, né? E infelizmente isso não acontece a curto prazo. Talvez o próximo monstro possa ser pego no pulo. Ô Álvaro, Paula, tá sem áudio. Desculpa, pode continuar, Leonardo. Ô Paulo, continuando nessa tomada dessa dissociação entre a sociedade e a realidade, uma coisa que eu acredito que tem influenciado muito é o fato da grande imprensa, apesar de eles estarem tendo uma postura que eu considero corajosa. A gente viu aquele editorial do Jornal Nacional, eu achei uma postura corajosa, correta, do Jornal Nacional, mas a grande imprensa, ela não abandona o Paulo Guedes. Ao não abandonar o Paulo Guedes, eles não mostram ao povo brasileiro como poderia ter sido diferente se o Estado tivesse intervido na economia, como um momento, pelo menos assim, os liberais mais sensatos percebem que pelo menos nesse momento era imprescindível que o Estado intervisse na economia, mas o Paulo Guedes, por ser muito dogmático, não fez isso, socorreu o sistema financeiro, os amiguinhos dele, mas pequena empresa é prejuízo ajudar. Mas pela grande mídia não mostrar esse lado da história, eu acho que as pessoas estão pensando mais ou menos assim: olha, o Brasil é um país pobre, a gente teve os R$600, morreu, mas não morreu porque o Bolsonaro matou, morreu porque era um vírus, e realmente as pessoas precisam trabalhar. Só dessa narrativa, economia versus saúde, ter sido emplacada, isso já é a vitória do Bolsonaro. As duas coisas andam juntas. Nosso resultado econômico está péssimo e nosso resultado sanitário está péssimo. As coisas se completam, não é dissociado. Você tem toda a razão. Só da gente ter posto, né, esse falso dilema, né, entre a saúde e a economia, já foi de partida, né, de partida errada, assim, não existe economia se as pessoas estiverem mortas, né, não tem como, né, justificar qualquer coisa. E você tem toda a razão também na análise da mídia, né? A gente fica, de certa forma, não é contente, sabe? Mas você fica esperançoso quando você vê, né, a crítica ao Bolsonaro ganhar espaço num jornal nacional. Você fala, puxa, será que finalmente, né, as pessoas vão perceber? E aí, logo em seguida, de fato, né, a mídia não larga o Paulo Guedes, a mídia não larga o Sérgio Moro, né, enfim, continua mais ou menos a mesma, né, a ligação liberal ali, né, da coisa toda continua funcionando. E de fato a preocupação aí continua sendo a mesma, né, a mesma que nos trouxe até aqui, assim, manter o lucro de quem já tem dinheiro e manter razoavelmente a população pobre assim, viva o suficiente para produzir, né, para as outras camadas, né? Então, mesmo quando se permite a muito custo fazer um auxílio para as pessoas, acho que é mais uma manutenção de uma massa de sustentação ali, né, do sistema, do que, enfim, qualquer instinto humano, né, de proteção das pessoas, né?
A gente tem agora essa discussão do teto, né? E o Léo chama o Paulo Guedes de dogmático e está coberto de razão. Assim, a visão do cara é do Estado como uma empresa que de todas as coisas que os liberais nos dizem e nos fazem tentam nos fazer acreditar, essa talvez é a mais ridícula, né? Eu queria saber que empresa tem acesso a uma fonte de renda garantida todo ano, que são os impostos do Estado, né? E que empresa tem compromisso com direitos humanos e com saúde pública, e com não vale essa comparação, mas é isso que está na cabeça desses caras. Quanto entra, quanto sai. Para eles, o governo federal é igualzinho o Bradesco, é igualzinho o Itaú, é igualzinho qualquer outro banco. Esses dias, Álvaro, eu vi uma pré-candidata, não vou dizer o nome aqui, de BH, postou assim, e se o Estado funcionasse com a mesma mentalidade das startups, assim, e muita gente compartilhando, eu falei, galera, pelo amor de Deus, me ajuda, e com muito compartilhamento mesmo, enfim. As pessoas acreditam nisso, Juliana, porque o que vale é um estereótipo, é uma caricatura grotesca da iniciativa privada como ativa, como inovadora, como aquilo que faz o mundo acontecer, e o Estado como burocrático, lerdo, ineficiente, né? Isso com muita frequência ignora, né? Por exemplo, na pesquisa, né? Como boa parte, né, da pesquisa e da inovação em pesquisa está nas universidades públicas, por exemplo, né? Não dá para esperar, né, que a função privada, né, responda a outra coisa que não seja o lucro, né? A preocupação do Estado ou deveria ser outra, né? Isso. Aquilo que não necessariamente dá lucro, mas aquilo que é bom para o seu povo. E essas duas esferas não dá para confundir uma com a outra. Tudo considerado, só para amarrar ali com a fala do Léo, que falou para a gente assim, o problema é que além de liberal, eu estou altamente parafraseando, mas é por aí, além de liberal, Paulo Guedes é um dogmático, quer dizer, ele não vai largar a maldita da cartilha dele lá. Para a gente ter uma noção do quanto isso é verdade e do quanto isso é grave, compara. O Paulo Guedes diz, não, o teto de gastos é a garantia da seriedade e o mercado só nos levará a sério se nós respeitarmos o teto de gastos. Essa é a declaração do Paulo Guedes. Agora vai para o Meirelles. Meu Deus, gente, o Henrique Meirelles não é socialista, gente. O Henrique Meirelles não é de esquerda. O Henrique Meirelles, né? E o que o Henrique Meirelles diz? Eu não estou brincando. Ele diz, é legal, alguma coisa assim. A austeridade é bom, precisa mesmo ser levada a sério, só que tem que combinar com o vírus. Então, veja, é grave a nossa situação. É para baixo do Meirelles no liberalismo. É o próximo. Eu só queria atropelar um pouquinho o Léo aqui, porque também, além da questão econômica, eu acho que acontece um processo discursivo de longa data, né? Para que esse entendimento assim, para que essa noção de que o Estado é lento, que o Estado é burocrático, que a iniciativa privada funciona, ali isso é muito tempo de discursos repetidos, seja na grande mídia, seja em ambiente corporativo. Então, essa questão corporativa, a lógica de lucro, a lógica de produtividade, a lógica do trabalho, enfim, isso entrando para a questão do Estado não funciona. E a gente vem assistindo um processo de imbricação mesmo, de discursos que não funcionam, como você mesmo falou. Uma empresa não tem os recursos que o Estado tem, não tem uma fonte garantida, não tem responsabilidade, né? Ela tem um compromisso único e a gente não pode chegar a juntar esses dois discursos sobre o risco de perder a função essencial do Estado, porque não existe motivo de existir um Estado, de existir um governo, senão para o seu povo. Então, se o povo não é a prioridade, quem vai ser, né? É uma questão muito complicada. Voltando na gestão da pandemia, a gente vai voltar a tratar de economia um pouco mais para frente. Vocês acham que ele se inspirou
nos seus ídolos da ditadura militar brasileira, porque vocês demonstraram muito bem aquela tirinha do Chico Bento, eu até emocionei um pouco aqui, que a ditadura militar escondeu o surto de meningite. Vocês acham que é essa inspiração? Eu acho que se houvesse um contexto jurídico estabelecido que permitisse de fato eles fazerem igualzinho, eles fariam, né? Para a gente explicar a história que o Léo mencionou. Nos anos 70, estourou uma epidemia de meningite no Brasil. Meningite é um troço hediondo, horrível, mata bebê, mata criança, preferencialmente. É um troço horrível, 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 horrível. E a vacina contra a meningite no Brasil era censura. Não se fala disso no jornal, morre a criança lá em terra, coloca qualquer coisa no atestado de óbito lá e dane-se, esse troço não existe, né? Então esse foi um dos muitos problemas que a ditadura deixou para o período democrático resolver mais tarde, junto com o quê? Vamos lá, né? Não tinha saúde pública, para começar. O SUS é uma conquista da democracia. Deixou hiperinflação, teve que resolver. Analfabetismo. Putz, o Paulo Freire estava fazendo um troço tesão lá em 63. Os caras mandaram parar, o analfabetismo ficou na mesma, começa a reduzir no período democrático. O milagre econômico, que é uma maldição de concentração de renda. Isso vai se resolver... no mínimo do mínimo com Bolsa Família, só no começo dos anos 2000. Então, assim, foi dos anos 80 ao começo do século 21 para começar a resolver os pepinos que os caras deixaram, né? O lance da epidemia de meningite é uma coisa, assim, assintosa e emblemática de como esse regime tratava os seus problemas, né? Pelas declarações do Bolsonaro, eu me permito chegar à conclusão que eu trouxe aqui inicialmente, que ele trataria da mesma forma se pudesse. É uma gripezinha, não é nada. Se ele conseguisse fazer todo mundo calar a boca e esconder o número de mortes, era uma gripezinha até hoje. Ele produz a mesma coisa, mas por outros... a partir dos mecanismos. Isso, né, da não ia nem precisar atual, ter entrado né? na fase da cloroquina, porque entendeu? A epidemia não existiria, daí não precisa o remédio mentiroso. Agora, o Léo falou da inspiração, né, do planejamento. Será que ele, né, quis fazer exatamente a mesma coisa? Eu me lembrei de uma outra declaração dele, né, quando deputado. Me ajuda na timeline aí. Falando que a ditadura matou foi pouco, né? Tinha que ter matado. Acho que era deputado, né, o negócio certo para o Brasil era ter uma guerra civil, morrer. No mínimo uns 30 mil. No mínimo uns 30 mil. E eu sempre lembro disso, cada vez que eu vejo os números da pandemia, né? Eu retorno para essa declaração, assim, sabe? A implantação da ideia de que precisa morrer mais gente, sabe? E me parece que esse é o... Não, tem outra lá, que a minha especialidade é matar. Né? Isso. É a lógica, assim, sabe? Tem gente demais, né? E precisa... Alguns de nós têm menos valor, precisam ser eliminados. Os mais pobres... e aqueles dos quais eu discordo, né? Não é nem discordância a palavra, mas os meus inimigos políticos. Deixa eu pontuar uma coisa em cima do que a Ana falou. A gente estava discutindo, ou eu estava afirmando que é fascismo porque as táticas, as estratégias utilizadas são iguais. O que a Ana está apontando aqui é uma similaridade ideológica, que é força pela força e foda-se o fraco, desculpa. Né? Mas é isso que está colocado. Vocês concordam que tem um traço de eugenia muito forte aí, por mais que não seja claro, explícito, mas é o que o Bolsonaro vem repetindo, né? Ele falou recentemente que ele repetiu que ele tem histórico de atleta e que se fosse no caso dos bundões, que seria muito mais grave. Ou seja, é claro, eu sou forte, você é o fraco. Vocês concordam que tem muito esse viés e ele vem se repetindo? Super, tem pra caramba um viés de eugenia aí, né? E, de novo, criação de discurso, né?
eu sou forte, não pega em mim porque, né, eu sou saudável. Já desde o começo da pandemia a gente via isso, assim, não, em mim não pega, porque eu sou, né, eu sou forte, tá? Como se você pudesse vencer um vírus com atitude, né? E isso eu tenho certeza que isso tem um viés de eugenia, assim, de estabelecimento de uma espécie de uma raça superior, né? A gente já viu isso, né? A gente já viu isso acontecer. Só que aí tem aquela coisa, como a gente já viu isso acontecer e todo mundo, né, prestou atenção, todo mundo sabe o que aconteceu, tem algumas palavras e algumas coisas que eles sabem que eles não podem dizer, né? Que essa palavra vai despertar a associação direta. Então você vai pelas beiradas, né? Vai criando discursos sem poder dizer assim, ó, esta raça aqui é inferior. Não, você vai criando outra, né? Outra forma de chegar lá. Mas a gente vai normalizando uns absurdos, né? Exatamente. É um jeito de chegar no mesmo resultado. Tipo, é a mesma coisa, mas a linguagem é outra? A linguagem é outra, porque tem, né, se percebe que comunicacionalmente tem algumas coisas que não dá para dizer. E é por isso que a disputa, eu gosto muito de falar isso, a guerra é semântica. Né? A disputa é semântica o tempo todo. Mas deixa eu ver se eu entendi. O exemplo seria assim: você não fala, um Mussolini falaria assim, não, os fracos precisam parar de nos atrapalhar. Um Hitler diria isso. Um Bolsonaro fala, não, os bundões aí que vão morrer. É isso? Tipo, muda o palavreado. Muda o palavreado, né? Você não pode dizer que morram os fracos, mas você pode dizer as minorias vão ter que se curvar a maioria, entendeu? Um jeito de dizer a mesma coisa, assim, quem é uma minoria, quem tem uma deficiência, por exemplo, pode morrer, né? Quando você diz o discurso, todo mundo vai pegar mesmo, né? Então deixa pegar logo de uma vez e seguimos com a vida. Aí eles não entram, Ana, né? Eles não falam assim, a deficiência, então, etnia. Não falam. Eu lembrei do Weintraub agora, odeio a expressão povos, às vezes vaza, odeio a expressão povos indígenas. Porque isso está ali, mas ele sabe que ele não pode chegar a público e dizer não, aquilo era uma reunião, assim, é um ato falho. Né, mas o meu ponto, né? Desculpa, gente, estou pegando um biscroque para o cachorro deixar a gente conversar aqui. Mas o meu ponto com isso a Ana está explicando para a gente que eles disfarçam e maquiam na linguagem. A guerra é semântica, Ana fala sempre. Até esses dias a gente estava discutindo, será que pode chamar o Bolsonaro de genocida ou não? Mas meu ponto nas reuniões, tipo, vazou uma parte lá e era horrível. Vai saber o que não dizem no resto. Talvez no resto eles usem uma linguagem de fascista do século XX, entendeu? Se pode ter odeio povos indígenas no momento em que tem indígena morrendo de Covid, putz. Não, e tem câmera filmando ele. Imagina o que ele não diz quando não tem câmera, né? Então, talvez a linguagem dos fascismos do século XX esteja sendo utilizada. Mas aí sabe que na comunicação pública tem certos termos que você não pode dizer, porque isso vai... Assim como também se percebe o contrário, que tem certos termos que são gatilhos para outras, tem gatilho para reação e tem apito de cachorro. Né? Apito de cachorro. A tradução, né, para o dog whistle, assim, é um termo que eu vou falar, que os meus apoiadores vão reconhecer e todos sabemos do que estamos falando, mas nunca se fala efetivamente daquilo que se está dizendo, porque aí você sempre tem não, mas eu não disse isso, né? Quando foi que eu falei isso aí? Eugenia, não falei, né? Então, é isso que me deixa com a cabeça fervendo, assim, sabe, de raiva, porque é uma destruição semântica mesmo, né? Todo mundo sabe que está se falando disso, mas ninguém fala claramente, e aí fica nessa disputinha, assim, de... Né, tá dizendo, não tá dizendo. Né? Não, mas tem uns que passam do limite, tipo aquele otário que fez cosplay de Goebbels lá tocando Wagner no fundo. Eu ia mencionar ele agora.
Ele achou, achou que ia passar por aquilo mesmo e tal, e se deu mal. Aquilo ali é resultado de um procedimento que eles chamam de edgelord, né? Eu quero estar na beirada, assim, eu quero ver até onde eu consigo chegar perto. Tensionando ao máximo. Dessa coisa que não se fala, né? Que não se pode dizer até onde eu posso ir. Só que ele perdeu completamente, né? Passou da beirada, caiu, né? Passou demais. Eu acho que outro caso, você falou do apito de cachorro, um bem recente, vem acontecendo, é o caso do copo de leite, né, nos usernames das redes sociais, porque é claramente importado dos supremacistas brancos americanos, e aqui eles usam um contexto ridículo de um perfil de sátira, sabe, do esgoto da internet, basicamente, falando que é ligado a ele, sendo que todo mundo que está ali no meio sabe, né, o que está acontecendo, mas no meio da piada, você está levando conversa de internet a sério, você descredibiliza quem avisa, que, aliás, é um expediente muito utilizado, né? Do descrédito. Isso é absolutamente ridículo, assim. Eu sei, é inevitável olhar para essas pessoas com raiva, eu sinto também. Mas outra alternativa, que também não é lá muito mais bonita, é a pena, é o dó mesmo, porque essa gente, nós não somos brancos fora daqui. Entendeu? É verdade. A leitura definitiva no Brasil contemporâneo sobre racismo é do professor Silvio Almeida, tem um livrinho lá, super simples, super rápido, chama Racismo Estrutural, né? E o professor, no livro, em várias apresentações a respeito, ele fala assim, poxa, tem brasileiro lido como branco no contexto nacional, que toma um choque, entra em depressão quando vai visitar a Disney, quando vai estudar no exterior, porque ele descobre que lá ele é chicano, ele é latino, entende? E é a isso que o bebedor do copo de leite está submetido, como também o senhor e a madame da classe média compradores de Romero Brito no calçadão lá de Miami. Tem calçadão? Nem sei. As pessoas também chegam lá, né, acham que estão no mesmo contexto, mas estão sendo lidas de outra forma. E o bobo do copo de leite, ele ignora essa realidade, né? Aí está um motivo bom mesmo para ele ser nacionalista e não tomar contato com o resto do mundo, porque senão ele vai descobrir que se ele odeia qualquer coisa fora do branco, ele também se odeia, porque ele... Engraçado, talvez isso explique mesmo esse entreguismo nacionalista, né, que é uma contradição enorme, assim. Somos patriotas e batemos continência para a bandeira americana e usamos o bonezinho do Trump, sabe? É isso, assim, o desejo de... A cachorra tá enroscando no cabo. Desculpa, enroscando no cabo. O desejo de pertencer, né, ao outro, né, ao estrangeiro, que é supostamente melhor do que a gente, né, então o desejo de se identificar com ele, mas ao mesmo tempo, assim, aquela pulguinha atrás da orelha, assim, de quem sabe, né, que a gente não é americano, não é europeu, a gente é latino, né, então tá essa dissociação, né? O cara tem que viver. Imagina que incômoda, né? Que é isso, viver eternamente nesse estado, assim, nesse conflito, né? Sou inferior. Tem um livro que explica isso muito bem, que eu tô com ele aqui na mão. Gessé Souza, Elite do Atraso. Ele explica isso perfeitamente bem. O quê? Não. Só fiquei feliz de ver o Gessé aí. Eu só queria dar uma retomadinha aqui, que a gente acabou entrando na questão da eugenia, entramos na questão do apito de cachorro, voltar no descaso, que eu acho assim, o descaso tá até dentro, o descaso do governo em relação ao brasileiro é antipovo, né? Não gosta da nossa gente. E nisso tem um resquício de crueldade muito forte. E ele vem de certas parcelas da nossa elite, da nossa sociedade, que, como Darcy Ribeiro já dizia, que a gente tem uma elite mesquinha, né? Aquela
aquele elitismo, desprezo, arraigado, caiu da Ribeira. E assim, a gente vê todo dia, né? Gente que acha natural o favelado morrer, o filho criança da empregada andando sozinho de elevador enquanto ela passeia com o cachorro, o corpo do funcionário do Carrefour jogado na loja e coberto por guarda-sol, que foi uma coisa assim, sabe? É nefasto você assistir isso. E vocês comentaram há pouco que a gente está falando de um governo populista. Uhum. E como que a gente une esse viés populista com todo esse ódio arraigado que esse governo representa? Mas tá aí a conclusão, é um populismo antipovo. É o pior de dois mundos. É o pior de dois mundos. O resultado disso é uma sociedade meio lemming, sabe aquele bichinho que se suicida ou não se suicida? Parece que há uma discussão sobre isso para fazer controle populacional. É meio isso que a gente é nesse momento, né? Mas a Paula falava da classe média e o Léo trouxe o Gessé, e tem um pouco disso, assim, né? Uma aliança não declarada entre os interesses de uma elite e de uma classe média que acha, que se confunde com essa elite, né? A elite é predatória, não tá nem aí mesmo. O Brasil vira um buraco no mapa e os caras saíram com 50% de lucro, tá excelente, né? Mas a classe média tem um pouco a perder com a emancipação do povo. Perde o quê? Perde o trabalho doméstico, né? Que é um troço que só existe no Brasil. Em lugares um pouquinho mais decentes, cada um lava a sua cueca, né? Que é como uma coisa deveria ser. Né? É o mínimo que você pode fazer por si, até em nome da própria dignidade, né? Então a gente tem esse problema. E tem as relações simbólicas também, né? Sei lá, o cara usa o tênis Nike. Daqui a pouco o tênis Nike começa a pisar nas ladeiras da Rocinha. E aí o tênis Nike perdeu o valor simbólico da classe média. Então ele não quer. Ele simplesmente não quer ver aquilo no pé do pobre. Ele só se entende mais para cima se ele tiver alguém mais para baixo, né? Se tiver alguém para baixo, então ele acha que ele está mais perto, né, da elite, de fato, né? Mas isso é relacional, só funciona se tiver alguém abaixo. Se tiver todo mundo na mesma, aí eu sou igual a todo mundo. Aí, para tentar também dar conta do questionamento da Paula, né? Eu acho que o populismo, Paula, se expressa nessas questões de ordem moral, que são determinantes na política brasileira. Não é à toa que, quando o Aécio vai disputar a eleição com a Dilma, o Aécio quer pautar a questão do aborto. Porque ele aparece como moralista, como o homem cristão, não sei o quê, e a outra lá representa os perigos do ateísmo e da falta de religiosidade, né? Então, o populismo bolsonarista ele se aplica aí. As nossas crianças, o sexo anda liberal demais, kit gay, mamadeira da piroca erótica, entendeu? Então é um populismo que se expressa aí, né? Então ele oferece com uma mão esse discurso que realmente as pessoas gostam de ouvir, com a outra tira, né? E se puder, tira tudo mesmo. O auxílio emergencial é imposto pelo Congresso, basicamente. Pelo Paulo Guedes não tinha nada lá no começo, não era nem 200, era nada antes de ser 200, né? Então eu acho que é nesses dois âmbitos que a gente consegue conciliar. A gente não, eles. O populismo com o antipovo. Posso propor também um viés assim, para a gente olhar isso? Fiquei pensando no populismo antipovo, e daí você trouxe os exemplos, né? Que são a base do pilar da tensão sexual, né? Do Jason Stanger. Um dos pilares do fascismo é a tensão sexual. E esse contraste perpétuo aí entre essa defesa da moral e dos bons costumes,
que com muita frequência está aliada a práticas que são completamente contrárias. Bom, a gente está vendo o caso aí Flor de Lis. Exatamente. Nossa, história Nossa, gente. Essa contradição, entende, entre muita moral pelas crianças, né, e justamente de quem faz o contrário, é uma questão patológica, é uma questão psicológica. E aí, a minha questão é se o populismo antipovo não é aí uma pulsão de morte? Ah, tem isso, né? Não é uma questão da psicologia, né? Isso. Gente, lá no Twitter do Meteoro, a gente pinou um comentário que é assim, né? A oposição ao bolsonarismo não é esquerda, é sanidade, né? E teve psiquiatra que brigou comigo porque disse que a gente estava sendo capacitismo. Então não poderia associar fascismo e questões políticas a esse ou aquele parâmetro mental. Eu ouvi isso e tal, e falei, pô, desculpa, né? Não queria que fosse compreendido assim, mas quero trazer um dado histórico aqui. Quando emerge o nazismo na Alemanha, o Jung vai lá e fala, o Hitler é a perfeita manifestação daquilo que está por trás da psique dessa Alemanha dessa época. É uma expressão do inconsciente coletivo. Isso. Né? Aí a galera olhou para o Jung e falou, pô, esse Jung aí é um nazista. Né? Tá dizendo que a gente tem isso dentro da gente? Mas não era isso. Não é que ele estava querendo elogiar o Hitler. Ele estava dizendo, isso aqui é a pulsão que está presente nessa sociedade, né? E talvez eu vou por aí, assim. Eu acho que tem a expressão do inconsciente coletivo. Tem um componente psíquico nessas coisas, assim, né? Uma desordens individuais que se somam e se expressam de maneira coletiva, assim. Eu acho que o descolamento da realidade, pilar do descolamento. E neles Exatamente, a dissociação da realidade é o quê? Se não um tipo loucura, de... É difícil usar essa palavra? É insanidade, né? Desculpa, você ia falar, Léo? O Weintraub, vocês fizeram quem é o Weintraub, quem é a Sarah Winter, quem é o Olavo de Carvalho. Meu Deus, só pessoas com problemas daqui, ó. A Sarah Winter foi prostituta. Reza a lenda que a Joyce Hasselman acusou a Carla Zambelli de ter sido prostituta. E reza a lenda que a Joyce Hasselman foi prostituta. As 3 moralistas supremas da nação. Só falta dar mais. Porque olha os problemas que essas pessoas... Isso é realmente uma questão psíquica mesmo. Problemas psíquicos. O Weintraub tem problemas paternos e o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, tem problemas paternos. O pai dele é um militante antirracista. Nessa questão do populismo antipovo, nisso eu acho o Bolsonaro até pior que a ditadura militar, em certo sentido, e também é um nacionalista entreguista. Ele tem um discurso patriótico e entreguista, como estamos falando. E é pior que a ditadura militar. Mas também remete a outro legado da ditadura militar. A qualidade da educação no Brasil despencou com a ditadura militar. Aumentou em certos níveis o acesso, porque também teve a questão da urbanização, mas a qualidade do Brasil caiu muito. E também a visão ideológica mudou. Por exemplo, o José Bonifácio de Andrade Silva, ele é apresentado como o pai da pátria, uma referência, que ele tinha um projeto maravilhoso. Você conhece o projeto do José Bonifácio no século XVIII? Você vai ver 19. Você vai ver ali coisas avançadíssimas que ainda norteiam o nosso campo, o campo nacional popular progressista. Só que a gente não tem referência. A gente não pode ter referência. A gente tem que ser... Tem um discurso até na própria esquerda que me irrita muito, é falar, o Brasil não deu certo. O Brasil nunca deu certo. Isso dá um niilismo. Isso não desperta para a luta. Isso é meio que um pouco do quanto pior, melhor. Porque você olha para toda a história do Brasil e não ressalta o que teve de bom, porque é uma história contraditória, teve coisas boas e ruins em todos os momentos. Alguns mais boas, outros mais ruins. Se me permite, Léo, fazer um adendo aqui. O Álvaro falou no início de uma educação para
cidadania, e agora você falou de projeto de destruição da educação mesmo, e de que esse discurso de que nunca deu certo não desperta para a luta. Acho que eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal para a Ana, que não me conhece, seja você e a Paula estão carecas de saber, mas enfim, vou falar do que me motiva para a luta. Assim, eu sou de uma cidadezinha aqui do interior de Minas Gerais, chama São Gonçalo do Rio Abaixo, fica a uns 100 quilômetros de BH. É uma cidade que durante 8 anos teve um prefeito brisolista, assim, raiz, sabe? Então ele inaugurou uma escola integral, e aí a gente tinha aqui um transporte escolar que te buscava na porta de casa, te deixava na porta de casa, você ganhava material escolar, todo aluno da rede pública ganhava o uniforme, a meia, o tênis, o notebook, assim, tinha aula de inglês gratuita para todo aluno da rede pública. Eu, por exemplo... Isso quando, Juliana? Desculpa. Júlia. Júlia, desculpa, perdão. Sem problema. Então, ele foi eleito a primeira vez em 2004, eu tinha 9 anos. E aí, depois disso, assim, ele saiu, né, as coisas deram uma esfriada, mas, por exemplo, eu me formei na UFMG, que é em BH, fica a 100 quilômetros aqui da cidade. E o que esse prefeito fez na época que ele ainda era prefeito? Ele instituiu, além de toda essa estrutura de educação básica, ele instituiu uma espécie de auxílio estudante. Por exemplo, quem vai estudar numa faculdade aqui perto, na região, a prefeitura custeia o transporte para você ir e voltar todos os dias. Eu, como não dava para ir e voltar todos os dias, eu recebi uma bolsa mensal da prefeitura pelo simples fato de ser uma pessoa aqui da cidade e que foi buscar um estudo que aqui na região não tinha em BH. Então, assim, muito, assim, eu dou muito crédito a isso, porque foi também por causa disso que eu consegui me manter em Belo Horizonte. Eu não sou de uma família rica, nem um pouco. Não sou de uma família que tinha condições de pagar uma mensalidade de faculdade, muito menos me manter em BH durante muito tempo. Então, assim, se eu estou aqui hoje, se eu tenho... Assim, eu sei que é um privilégio em relação a muitas pessoas, mesmo da minha própria cidade, sabe? Mas se eu tenho o privilégio de ter me formado na UFMG, se eu tenho o privilégio de estar aqui conversando com vocês, é porque eu sou um resultado direto de uma política de educação, sabe? Assim, e é isso que me motiva. Às vezes os meninos falam, Júlia, você precisa gravar mais porque seu olho brilha quando você fala disso, mas é o que me motiva, sim, mesmo com toda essa loucura que tá o mundo, porque eu sou um resultado direto, sabe, de uma política de educação que dá certo, assim, se investir, dá certo, mas eu sei que infelizmente a gente é num cantinho de Minas Gerais, sabe? Eu sei que a gente é uma ilha, na verdade, em relação ao Brasil, mas tem exemplo, e é isso que sempre que os meninos desanimam, assim, é muito difícil, eu falo, galera, sei lá, se candidata em algum lugar, sabe? Vai tentar pleitear alguma coisa, vai levar informação, porque tem exemplo, e tem exemplo vivo, sabe? Para demonstrar que isso dá resultado. Esse foi o projeto que a ditadura militar derrubou. Foi o João Goulart. Não foi comunismo. Isso é papo furado para enganar trouxa. Foi o trabalhismo que a ditadura militar derrubou. Foi o projeto do Darcy Ribeiro. Um projeto do Darcy Ribeiro, exato. O que aconteceu foi o seguinte, a ditadura ela manteve o desenvolvimentismo que o Vargas implantou. Só que eles tiraram todo o caráter social que o João Goulart já projetava para frente. A gente ia ter uma reforma educacional de altíssima qualidade, a gente ia ter uma redistribuição agrária, que era uma questão tanto econômica que os países fizeram no século XIX e XVIII, quanto uma questão política, porque você ia empoderar e você acabaria com a miséria se você fizesse uma redistribuição agrária. Mas eles mantiveram o desenvolvimentismo. Por isso que quando a gente fala, esse é o pior momento desde 1930, porque o Bolsonaro, nem isso ele mantém, nem o desenvolvimentismo. Ele é entreguista, ele está destruindo. O futuro do jovem brasileiro nunca foi tão ameaçado igual está sendo nesse atual momento. Isso é um pouco desesperado. Porque eu sou jovem. Não, muito. Muito. Somar as duas coisas, o que a gente tira, as duas coisas às quais eu me refiro é o que a gente acabou de ouvir do Léo e o que a Júlia contou para a gente instantes atrás, né? É a necessidade de proteger a universidade pública, que nossa, a maior bobagem que eu ouço assim sobre a universidade pública é isso só diz respeito a uma elite intelectual do Brasil que tem acesso, não sei o quê. Isso
Isso não é verdade. Isso não é verdade. E se em alguma medida for, a gente precisa fazer de tudo para mudar. E não destruir a universidade. E não destruir a universidade. Né? O que eu digo precisa fazer de tudo para dar acesso para generalizar o acesso à universidade pública, não destruir a universidade. Né? Esse é o ponto. E eu acho que a história da Júlia é bonita, eu acho que pode ser até a de outros de nós essa conversa, que certamente é minha, né? A gente não esquece isso, né, Júlia? Não, de forma nenhuma. A experiência transformadora da universidade, assim. Eu não teria nenhuma chance na vida sem Também não. Sem a Federal do Paraná. Não teria a menor chance na vida, assim. A minha circunstância era tal que quando eu estava prestando vestibular, que queriam né, que eu não acreditavam lá que eu fosse passar, estavam vendo subemprego para mim já, entendeu? Ligando para mercado e não sei o que e tal, e eu, né, torcendo para não precisar daquilo, para poder passar e pegar um estágio e tal, né? E a partir daí as coisas engrenam para mim, assim, mas sem a universidade pública eu não teria a menor chance. A menor chance, né? Então a universidade precisa continuar existindo porque ela é uma ferramenta, ou pode ser, ou deveria ser, né, de mobilidade social, que é tudo que o Brasil mais precisa, né? A gente estava falando de dicotomias artificiais e prejudiciais, né, como a economia versus saúde. Vamos fazer uma outra. Economia que não seja em prol da educação e da saúde, não adianta nada. Gera o que gera agora, né? Algumas classes com dinheiro que tem como sustentação desse dinheiro a falta de acesso à educação. Se me permite, Ana, fazer um outro adendo, eu sou bairrista, eu vou falar da minha cidade até o final, porque eu acho que é uma ilha, assim, é porque dá um pouquinho de esperança para a gente, assim. Por exemplo, a minha cidade é uma cidade que hoje explora minério, e é uma coisa que a gente tem que discutir muito, e é explorada pela Vale, é uma mina, só fica atrás de Carajás, no Pará. Você imagina uma cidade que tinha, sei lá, 7 mil habitantes até 10 anos atrás, 12 anos atrás, e de repente sofreu um boom econômico. Tem muitas coisas para discutir em relação à atividade minerária, por exemplo, sabe? A gente teve, assim 2 acidentes gravíssimos, por exemplo, aqui em Minas Gerais, mas é uma cidade que, nos últimos tempos, não tanto, mas que, em muita medida, conseguiu já ter resultado direto do uso, pelo menos, do recurso econômico para trazer gerações de pessoas que tiveram, pelo menos, uma oportunidade de ter bons tratamentos de saúde, de ter uma boa educação, senão não serve de nada, né? A economia é sempre o caminho, ela não é o fim, entende? Se ela é o objetivo, o fim, tem alguma coisa errada aí. Sim, sem dúvida. Seu microfone está... acho que seu microfone está mudo, Paulinho. Tá, de novo. Já é a segunda vez. No início da nossa discussão sobre educação, o Léo falou que a ditadura matou o nosso projeto educacional, o que é uma grande verdade. E, bom, a gente fala em ditadura, lógico, a gente fala de democracia. E no canal de vocês, um tema recorrente é a busca de comparar a democracia com a ditadura, né? Não apenas em termos teóricos, mas também em temas materiais. E eu gostaria de perguntar para a Ana o que, na sua opinião, foi o maior sucesso da democracia? Nesse momento, assim, é difícil eu pensar em outra coisa que não seja o SUS. Já ia dizer essa blusa. Especialmente porque, né, no momento que a gente está vivendo, assim, fica cada vez mais evidente, assim, eu acho uma atrocidade, assim, você considerar que seria melhor a gente não ter o SUS.
né, na situação em que a gente está, se a gente não consegue perceber o quão fundamental é o sistema público de saúde, então eu não sei o que vai fazer as pessoas perceberem. Deixa né? eu contar uma coisa para vocês. Acho que a Ana estava falando qualquer coisa de SUS lá no Twitter, daí chegou um ancapinho desses para discutir com ela, falou que defender o SUS era antiético, porque eles acham que imposto é roubo, aquela coisa. Daí a Ana falou assim, não entendo, você está dizendo que é antiético pobre ter acesso à saúde? Tipo isso. Ela não perde a paciência fácil, não. Hein? Não, e esse é o tipo de coisa que me faz perder a paciência, assim, e qualquer argumento que vá contra o SUS, assim, é baseado, assim, num desejo, de novo, descolado da realidade, assim. Mas tem o clássico, isso é americano, tem muito isso, e o brasileiro está começando a importar, né? Não, mas aí eu pago imposto para pagar o SUS que as outras pessoas usam. Eu podia guardar esse dinheiro e quando eu precisar eu uso. A pessoa parece que não... Olha, eu sou ruim em matemática, mas a pessoa parece que não consegue compreender que todo mundo paga um pouquinho, quando alguém precisa, tem para essa pessoa, né? Se você pegar o dinheiro que você paga do imposto e vai pagar a saúde privada, você não consegue pagar a saúde privada sozinho, cara. Né? Essa é a primeira questão. E a outra é o clássico, não, mas o SUS tem filas, o SUS tem isso, o recurso é mal gerido, tarará. E a solução é acabar com o SUS? É isso? Vocês sabem o que era antes do SUS? Né, você tinha algum problema de saúde, não tem plano de saúde privado, você depende da caridade. Você depende da Santa Casa de Misericórdia. Exatamente, eu gosto do nome completo, porque deixa as coisas mais claras, assim. Você precisa literalmente da misericórdia para te salvar, né? Então, assim, tem problema, dá para melhorar o SUS? Dá. Só que melhorar, você melhora pondo mais recurso. Aí volta na questão, o funcionalismo público tem muito gasto. O SUS precisa do dinheiro público para funcionar. Isso também é funcionalismo público, né? Então, você quer saúde de graça, você precisa investir na saúde. Você quer educação de graça, precisa investir na educação. Então, para mim, Desculpa, entrou no SUS, eu pego fogo, né? Mas é isso, para mim é a grande... É a coisa que mais me vem na cabeça, assim, quando eu penso o que a democracia nos trouxe, né? Um sistema público de saúde, assim, é uma coisa preciosíssima, assim, me dói, assim, pensar que alguém considera jogar isso no lixo, sabe? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho, não sei, a gente poderia falar em um fracasso da democracia, eu acho que em termos do que a democracia não foi capaz de prover para a gente? Eu acho que Essa o Álvaro responde. A democracia só não tem sido capaz de nos prover a fé na própria democracia. A democracia tem um caráter autofágico. Uhum. Se você deixar, ela se devora. O Bolsonaro é expressando o caráter autofágico da democracia. A democracia pode ser usada para predar a democracia. Ela gera um fenômeno como um Bolsonaro e o resto é o que a gente está vivendo, né? Agora, se pegar o Brasil, desde o final dos anos 80, é um processo... A gente gosta de reclamar. A gente melhorou. Eu reclamei o tempo inteiro enquanto as coisas estavam acontecendo. A gente gosta de reclamar. Mas foi um processo de melhoria contínua, do qual a gente só se dá conta agora que está tudo ameaçado. Né? Gente, você sabe o que é um plano econômico atrás do outro? O que é o coitado ter 3 cédulas na carteira, meia dúzia de moeda no bolso, ter que correr para gastar a desgraça, porque a moeda vai trocar no dia seguinte? A gente viveu esse negócio, sei lá, na média de uma vez por ano, entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90. Quando veio o real, ninguém acreditava naquela merda, porque ninguém acreditava naquela merda. Mas o PT foi contra o plano real. Gente, eu fui contra o plano real. Todo mundo estava de saco cheio de plano econômico. Ninguém aguentava mais. Não havia fé naquilo. Então, teve isso. A gente derrubou a hiperinflação. Gente, você saber que o pão à noite custa
custa a mesma coisa, o pão do café da tarde custa a mesma coisa do pão da café da manhã. É uma beleza tão grande. A Júlia se permitiu contar uma história, eu vou contar outra aqui para vocês. Eu venho de um lugar meio complicado e tal, né? E nessa sequência de planos econômicos, houve um determinado momento lá em que a gente até tinha dinheiro, mas faltava mercadoria. Então você ia no mercado, prateleira vazia, não se encontrava nada. Aí me falaram assim, vá lá, compra mortadela, margarina e o pão. Eis que não tinha lá, digamos, o pão. Eu voltei com mortadela e margarina. Apanhei, né, gente? E eu guardo isso. A culpa é do Sarney. Eu apanhei por culpa do Sarney. Então, veja quanta coisa melhorou, né? Desde aquele período, assim, o tamanho da construção que se teve, né? De faltar produto em prateleira, de hiperinflação, para normalizar a economia, para ter um programa mínimo, um esboço de distribuição de renda, tem que melhorar muito ainda, né? Programa de moradia. Então, acesso à saúde pública, o Fundeb, que agora está cristalizado como uma política de Estado. Então, muita coisa aconteceu desde aquele período. A gente não pode agir como se a gente não tivesse nada a perder, porque a gente tem, né? E a verdade mesmo, que a história do Brasil democrático mostra, é que o pior dos oligarcas, ele é menos pior que o pior dos militares, né? A gente está falando de SUS, começou a ser estruturado no governo Sarney, gente. É difícil de lidar, claro, por obrigação constitucional e tudo, né? Mas o pior oligarca faz melhor que o melhor militar. É isso que a história do Brasil está mostrando, né? Então o militar é bom, ele tem a função dele no quartel lá, não tem nada que está na política, não. Com certeza. Eu perguntei aqui sobre a conquista da democracia. Eu queria estender a pergunta para a Júlia, que eu acho que ela está com uma carinha de quem quer falar também. Não, eu acho que eu vou muito em consonância com a Ana, assim, principalmente com a pandemia. Eu acho que a gente percebeu o quanto ela atingiu, assim, as parcelas da população de forma bem diferente, né? O SUS, em muitas medidas, é o único elemento, sei lá, de defesa, por assim dizer, apesar desse modelo de saúde universal não ser exclusivo nosso, assim, o nosso país é um país de dimensões continentais, né, assim, o nosso contingente de população também é único, assim, nada se compara, eu acho, como é que eu vou dizer, a abrangência e a capacidade de inclusão que o SUS tem, mesmo com todas as falhas. A gente pode falar de melhorar o sistema, é óbvio, mas já falar de farmácia popular, gente, de insulina, as pessoas em outros países, elas racionam insulina, porque elas não podem comprar, sabe? Já falar de SAMU, de tratamentos para doenças complexas, sabe? De HIV, de câncer, com todas as questões que a gente possa, ou críticas que possa ter na gestão, não existe nenhum outro instrumento de inclusão que não seja o SUS, nada como o SUS, assim, também estou na defesa, depois eu vou arrumar uma blusa igual da Ana, proxa. E, Léo, eu perguntei para a Júlia do sucesso, agora o fracasso. Fica por sua conta. Nossa. Os homens falam do fracasso, falam. As mulheres ficaram com o louro da democracia. O grande fracasso da democracia não é propriamente da democracia, mas do sistema político que nós tivemos. Eu acho que na economia. O paradigma econômico que o Brasil adotou, por coincidência mesmo, quando a ditadura acabou, a gente adotou um paradigma que se manteve, um paradigma... Léo, tá falhando seu áudio. Sério? Voltou. O grande fracasso da democracia não foi da democracia, mas do sistema político. Foi um fracasso econômico. O paradigma em que a economia está travado é um paradigma muito de uma irracionalidade patrocinada. Então, você tacar fogo na Amazônia, que vale muito mais dinheiro de pé,
é uma coisa completamente irracional, mas é uma coisa patrocinada. As pessoas que têm interesses, que podem bancar seus interesses, elas estão conseguindo. O mercado financeiro é a mesma coisa. Não é à toa, Álvaro, que a gente chega em 2015, naquela crise, 2016, aquela crise, 2017, e até hoje, e o mercado financeiro batendo recorde de lucro, a Bolsa de Valores batendo recorde de valor. O ministro da Economia é banqueiro desde 2015, porque teve o Joaquim Levy na Dilma, sem querer culpar, mas Joaquim Levy na Dilma, o Henrique Meirelles no Temer e o Paulo Guedes. 3 pessoas intrinsecamente ligadas ao mercado financeiro. O mercado financeiro vai muito bem, obrigado. Mas e o resto da economia? E a industrialização? Vou mostrar um outro livro aqui. Gente, a sem querer puxar a asinha para o nosso lado, Olha mas aí. esse livro aqui, falando muito sério, não estou fazendo campanha, não estou fazendo nada disso, mas esse livro traz diagnósticos econômicos que mostram isso de forma muito clara. Entre 1932 e 1980, Álvaro, o Brasil cresceu em média 6,75 pontos do PIB, em média. De 81 para 2019, a gente cresce 2,2, sendo que a população cresce em média 0,8 no ano. Então a gente está estagnado praticamente. O símbolo do fracasso, não vamos dizer da democracia, mas do sistema político, que foi hegemonizado por muito tempo por PT e PSDB, para mim, é um engenheiro trabalhando de Uber. São as pessoas com um curso superior trabalhando em subemprego, que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas foram formadas. Porque o Brasil abandonou o projeto. A gente tinha um projeto. Até a ditadura, ela tirou o caráter social, o caráter redistributivo do projeto, mas tinha um projeto. Então, aconteceu um milagre econômico. Com seus problemas pela questão social, mas pelo menos na questão econômica. O Bolsonaro é ruim na questão econômica e na questão social, porque ele diz que ele é contra tudo que está aí, mas na economia ele é aprofundamento de tudo que a gente tem de errado. Outra coisa, na queda da desigualdade que a gente teve, importantíssima, a gente voltou ao patamar de 64. O que aconteceu na prática nos anos 2000 foi uma redistribuição do que a ditadura fez o Brasil crescer e do que nós ganhamos com o ciclo das commodities. Mas isso foi muito bancado, o Thomas Piketty, um economista referência em desigualdade, mostra isso muito bem, pela classe média alta. Isso foi uma falha da democracia, porque a gente não fez uma reforma tributária. Os super ricos vivem num paraíso fiscal. Isso, para 99% da população brasileira, parece mentira, porque a gente paga imposto em conta de luz, a gente paga imposto na tarifa de ônibus, a gente paga imposto na internet, e isso financiou a queda da democracia. Então, vocês tratam super bem do ressentimento da classe média naquele processo do rolezinho, eles perderam Isso. Ih, acho que travou, hein? Travou a internet lá em Contagem. Será que o Léo volta? Voltei? Voltou. Travou de novo. Classe média, eu tô no Jânio Quadros. Voltei? Voltou, pode continuar. Tá vendo? Eu pago imposto para isso aí. O movimento ANCAP, sabe quando que ele ganhou muita força? 2013, quando foi lançado o PlayStation 4, por causa da taxa de imposto do PlayStation 4. Eu acompanhei isso, porque à época eu era liberal, eu me achava liberal. Então eu vi isso acontecer. A partir daquilo ali vem MBL, vem tudo, do imposto do PlayStation. E isso foi, de certa forma, um fracasso da democracia, do sistema político. Por quê? Porque a classe média estudou. A classe média... Assim, não vamos falar toda, porque tem uma fração da classe média que votou no Jânio Quadros, que votou no General Brigadeiro Lopes, que foi em 64, o Brasil não será uma nova Cuba, que votou no José Serra no segundo turno de 2002. Esse tipo de gente,
não quero papo com esse tipo de gente. Mas tem uma fração da classe média que é patriota, que é brasileira e que está muito confusa mesmo. Eu sinto muito isso, porque eles se estagnaram enquanto os super ricos e os pobres cresceram. Não é à toa esse ressentimento da classe média. E não é à toa que a democracia está erodindo. Realmente houve uma falha do sistema político que ou a gente conserta da próxima vez que tivermos oportunidade, se é que ainda vai ter democracia, de colocar um projeto popular, nacional e progressista à frente do Brasil, ou a gente conserta essas coisas, ou da próxima vez vai ser pior. Ô, Léo, eu queria pegar seu gancho aí e já engatilhar uma pergunta aqui para a gente falar do futuro, para já ir encaminhando para o encerramento. Então, eu acho que, com base na interpretação de vocês, assim, o Léo comentou, como vocês imaginam um projeto que possa ser nacional, popular, progressista? Quando esse tipo de projeto vai voltar ao poder e quais vocês acham que devem ser as prioridades nesse projeto para que essa parcela progressista possa se reconectar com o povo? Difícil, né? Tem aquilo que a gente acha que vai acontecer, tem aquilo que a gente quer que aconteça, que às vezes são coisas diferentes, né? Eu acreditei por muito tempo que, né, talvez a gente vivesse um período de contraste, né? Não, vamos ver aí, o cara vai fazer grande besteira e logo a gente volta e continua aí, nem que seja, né, para disputar dentro da democracia, né, entre uma linha mais liberal né, e as linhas mais progressistas, mas não tenho certeza, né, de que isso vai ser tão rápido assim. A gente discute muito sobre tempo aqui, né, o tempo das coisas, assim. E dá a impressão de que as coisas às vezes os ciclos podem ser mais rápidos, né? Porque tudo é mais rápido, mas não tenho certeza se vai ser tão rápido quanto a gente gostaria que fosse, não, para falar bem a verdade. Enfim, e para reconectar com as pessoas, olha, a gente tem, de novo, eu sei que eu sempre puxo a coisa para o caminho comunicacional, né? Óbvio, porque a gente, né, é da área da comunicação, mas acho que não tem como fazer isso, e é difícil, porque ao dizer isso eu sinto que eu estou fazendo exatamente o contrário. Não tem como se aproximar das pessoas que estão com medo e estão confusas, e, enfim, a partir da bolha, né? A partir do falando entre iguais, assim, entre pessoas que pensam igual. Mas, sinceramente, me vejo num checkmate, assim, porque o distanciamento da realidade está tornando o diálogo, às vezes, impossível, impraticável, como se a gente falasse línguas diferentes. Eu penso muito no caso tinha uma senhora sentada num banco de praça no meio da pandemia, o policial chega e diz para ela, a senhora não pode ficar aí, tá uma pandemia, quarentena, né, a senhora volta para casa. E ela responde uma coisa que é completamente nada a ver, assim. Não, porque o vírus chinês para implantar o comunismo e não sei o quê, sabe, uma coisa que não conecta. E me dá a impressão de que a gente está eternamente nesse diálogo, assim, você fala uma coisa e a pessoa diz, não, mas o comunismo, não, mas o, né, e o PT? E o PT, sabe, parece que não conecta a comunicação. Então, a gente precisa achar uma forma de se comunicar, né? Além da defesa do SUS, acho que eu preciso da camiseta assim, em defesa da semântica, sabe? Em defesa da comunicação, da linguagem, de alguma coisa, porque a gente não está conseguindo conectar. Nem só de chegar nas pessoas, mas também de conseguir trocar ideias, assim, chegar
sabe? Alguma coisa que as pessoas realmente entendam. Talvez o caminho seja empático, seja pela via da psicologia, mais do que da comunicação, porque, né, se a gente concorda que a gente tem um problema psicológico, social, talvez a via seja por aí. A gente precisa ouvir mais o pessoal da psicologia e entender como é que a gente chega, né, numa pessoa que está descolando da realidade, né? Não sei, tem uma hipótese aí? Não, pro futuro, assim, né? Eu vou soar pessimista pra caramba. Mas assim, se a gente olha para a história do Brasil recente, apesar de todos os avanços, estabilização da economia, SUS, redução do analfabetismo, apesar de tudo isso, a história brasileira recente não é uma história tranquila, não é uma história de sucessões como elas devem ser. Muitas rupturas, na verdade. Muitas rupturas. Então você começa de um jeito, daqui a pouco já tem um Collor que sai num processo. Desculpa, a gente pode não gostar e tudo, eu não gosto, mas não foi exatamente do jeito que tinha que ser. O caso da Dilma não vou nem abrir para discussão, que não precisa. Então não é dada a garantia de que entre a eleição, sai a eleição, é de 4 em 4 anos e tal. Isso é o que está escrito num livro lá, que às vezes se respeita, às vezes não, né? Apesar dessa falta, apesar dessa inconstância, né? A gente conseguiu fazer muita coisa. Então, assim, até a hipótese que hoje se desenha com a popularidade de um Bolsonaro reeleito em 2022 e sai no final desse segundo mandato, me parece otimista nesse momento, né? Porque o autoritário, uma vez empossado, ele tem dificuldade para sair, ele começa a alterar as regras do jogo e tal, né? Então, eu sei que parece pessimista, sim, mas é importante considerar essas possibilidades para eu ia dizer se conscientizar, mas é mais do que isso, é aceitar a necessidade de lutar e saber que não vai haver descanso a curto prazo, assim, não há estabilidade à vista. E no caminho né, para lutar, não tem outra, acho que não tem outra saída a não ser frente ampla, né? Porque está em jogo muito mais do que disputa pelo poder, está em jogo o fim de tudo, né? Olha, quem veio participar. Que lindinho. Daí vai ganhar um carinho. Diga, Ana, desculpa. Coisa mais linda, qual o nome? Eva. Ela tá comendo um palito de cabeça para baixo, daqui a pouco engasga. Vai dar ruim. Ó, Mariana, é hora de sair do Twitter e voltar pro grupo da família. Perfeito, Léo. Perfeito. Obrigado. Não é por nada, não. Acho que é até o que eu precisava ouvir, sabe? Na época da eleição, o que eu ouvi de colega meu, eu tô militando demais, eu saí do grupo da família, eu bloqueei um monte de gente, como se fosse, assim, a demonstração de virtude fosse mais importante que a construção de uma maioria. Isso é muito a psique do Twitter mesmo, porque o Twitter é assim. Não adianta. É desagregador por natureza, a gente precisa agregar, a gente precisa somar mais e dividir menos. Infelizmente, nós não estamos podendo bancar uma divisão boa igual a gente queria. Não estamos em posição, por mais difícil que seja. Isso dói muito. Isso dói muito. Mas muito, muito, muito. Você conviver com a barbárie, você vê o povo brasileiro passando pelo que está, lidando com isso como está, nossa, parte o coração, dá uma desesperança enorme. Mas ou as pessoas que têm consciência que por acidentes do destino mil e por projetos de exceção, como foi a Júlia, como foi o Álvaro, como fui eu, a gente toma a frente do processo e a gente consegue se conectar e mostrar aos nossos irmãos brasileiros o que é o outro lado e o que a gente representa, que a gente tem um projeto de futuro, um projeto de futuro pelo trabalho digno e bem remunerado, que vai emancipar o Brasil, ou seja o que Deus quiser. Uma coisa que você falou é muito, muito importante, né? Voltar ao grupo do WhatsApp da família, né? Isso vai ser uma coisa também que a gente vai precisar
resolver na gente, né? Superar a mágoa, porque, sinceramente, assim, é difícil, dói, né? Dói pra caramba, assim. Lembrar das pessoas que no momento da campanha, em 2018, eu falei isso muitas vezes, assim, eu vou guardar nomes, né? A Ana guarda rancor na geladeira. Mas tem que tirar, porque senão a coisa não vai resolver, sabe? Se eu for guardar essa mágoa aí, não vai dar. Às vezes eu olho para fora, né? A gente aqui isolado, em quarentena, em casa, eu olho para fora e falo, como é que eu vou sair de casa, né? A hora que isso eventualmente acabar, como é que eu vou sair, vou olhar na cara das pessoas, dos comércios que eu estou vendo abertos, dos lugares onde a gente ia, que a gente sabe que não fecharam e que continuam fingindo que nada está acontecendo, né? Não fizeram qualquer mudança, assim. Como é que eu vou olhar para a cara das pessoas, né? Depois disso tudo? Pois vamos ter que olhar, né? Porque não vai ter outro jeito, né? E a gente também vai ter que superar isso aí. Antes de falar sobre romper essa condição de subdesenvolvimento, de dependência, de colocar o Brasil no rumo, antes disso a gente precisa voltar para essa base, assim, para a galera que a gente não está conseguindo traduzir o discurso, assim, que às vezes... falha nossa muitas vezes também, né? Enfim. Uhum. E assim, eu acho que é importante também porque tem política, tem conjuntura, tem país, mas também é uma questão de produção de afeto, né? Parte da política também é uma produção de afetos e a gente precisa voltar a fazer esses laços, voltar a dialogar e procurar pontos em comum, porque a gente tem, né? Somos brasileiros todos e nós temos pontos em comum e buscar isso aí, que com o tempo a gente alcança o que é necessário. Mas esperamos. Vamos na luta. Mas como não só de política a gente vive, vamos fazer um bate-bola aqui no finalzinho. Então eu vou perguntar bem rapidinho para cada um qual a série de comédia favorita de vocês. Rapaz. De comédia especificamente, caramba. A gente tem visto muito The Office, né? Amo, gente. Amo a sensação do Twitter, né? Todo mundo tá maratonando The Office na quarentena, não sei. O que é engraçado, né? Todo mundo trancado em casa vendo uns troços sobre escritório. Por quê? Não sei. Coisa pra aí, assim. Mas eu tô eu gosto de Seinfeld também. Cara, eu não sei de como, né? Minha série preferida de todos os tempos de comédia. Eu gosto muito de umas coisas antigas, assim. Eu gostava muito de Seinfeld, essas coisas assim, sabe? Acabei de falar de Seinfeld, eu amo. Seinfeld e Monty Python, estou maratonando na quarentena. Então. Bela lembrança. Garota. Mas para mim, Chaves. É verdade. Olha minha blusa, já te mostrei, né? Da aula de desenho do Chaves. Para mim, Chaves, não tenho a menor dúvida, Julia. Mas aí, assim, não é a melhor, tá? É a minha preferida. Gente, aquela coisa carinhosa, sem dúvida. Agora essa não serve para mim, porque eu não assisto, mas gostaram do final de Dark? A Ana que veio, não. Eu ainda não cheguei no final da terceira temporada. Olha, não vão dar spoiler. Olha o spoiler, hein? Não sei, eu já tomei um spoiler terrível assim esses dias, mas Dark é legal de tomar spoiler porque depois fica tudo tão confuso. Você perdido, já assim. Spoiler, se não era, então. Mas eu acho que antes de chegar no final da terceira temporada eu vou ter que ver a segunda de novo, então assim. Sexta-feira tem essa sexta? Tem um vídeo da Ana sobre Dark, Viagem no Tempo. Que bom. Uma obra de arte maluca na qual alguém jogou um balde de veneno de ácido. A Carol Moreira, ela ajuda a entender. Eu vi a terceira temporada, as duas primeiras foram mais tranquilas, mas a terceira tive que ver Carol Moreira, acabou o episódio de Carol Moreira. Eu tinha dificuldade desde o início, assim, eu tinha muita dificuldade com a fisionomia do pessoal, assim, eu não conseguia distinguir quem que era quem, mas nem foi minha série predileta, nem foi minha série predileta da quarentena, eu maratonei Legion, sabe, baseado no X-Men, não sei se vocês gostam de X-Men, universo X-Men, mas o Noah Hawley, que é o mesmo diretor do
Fargo, a série, ele fez uma série sobre Legion, que é o filho do Charles Xavier, assim, no X-Men, é bem legal, assim. Dica. Garota. Tá na Netflix, assista. Ô, Ana, você falou de viagem no tempo, você assiste Doctor Who? Super, amo. Sou muito fã. Adoro. A última temporada eu não vi ainda, assim, eu fiquei meio triste com... Eu tenho essa mania, assim, quando vai acabar uma série, eu paro de assistir, porque eu não quero assistir o final. Capaz de eu fazer isso com Dark. É justo. O final é a melhor parte. Não consigo. Eu vou rareando, eu vou guardando, sabe? O finalzinho, aí chega uma hora eu perco o interesse e vai. Se você vê a terceira temporada, você vê o final, você vai entrar em depressão. Ai, olha que isso? Que é isso? Olha, Paula. Então, aí o Doctor Who foi assim, toda vez que vai sair um Doctor, toda vez que vai sair um Doctor, eu meio que paro de assistir. Aí leva um tempo até eu me convencer, não, tudo bem. Justo, é o período de recuperação, né? Ainda não superei. Eu queria muito, eu ainda não vi a nova Doctor, eu ainda tô... Né, superando ali, tá? Mas eu tenho esse período, assim. Justo. Não julgo. Então, chimarrão ou tereré? Fala aí, você que é especialista. Não, eu tomei chimarrão bastante, assim. Daí entrei numa de café agora. Eu já ia responder, café com leite, gente, melhor, tá? Do que chimarrão. O chimarrão acho que estava mais saudável, sabe? Eu empolguei porque a Ana fica maluca de ver a cor do café que eu passo. A espuma é amarela. É verdade, assim. ele exagera. Chega a ser viscoso. Assim, o negócio A Ana comprou um copo de tererê. Tomei uma vez e não deu. Jogou na pia, mofou e eu lavei. Essa é a história. Foi isso que aconteceu. Paranaense tomando café e mineiro tomando tererê. Aí. Ô, Júlia, você tem sua opinião aí entre as duas bebidas? A minha opinião é café com leite e pão de queijo. Isso que eu tenho para dizer. Bairrista. Gente, eu sou muito bairrista, não tem vergonha. Quando vocês estão tristes, chateados com o cenário do Brasil, o que é frequente, né? Quase sempre. Onde vocês descontam? Ultimamente eu criei um hábito, assim, agora esses últimos dias até que não, tá me fazendo falta, de ir lá pelas 8h30 da noite, ir na janela, abrir, gritar Bolsonaro genocida, gritar o número de mortos pela pandemia, alguma coisa assim, sabe, para botar para fora. Então isso estava me fazendo bem, eu tô sentindo um pouco de falta, assim, E o mais legal é que toda vez que eu fazia isso, começava um mini movimento na região, né? A gente mora no centro, assim, então gritavam, né, fora Bolsonaro, daí a pouco vinha outro, né, Bolsonaro assassino, e aumentando, assim, e de repente você se sente menos só, sabe, na sua indignação, então isso tem sido um hábito para botar isso para fora. De resto, só fazendo experimentações artísticas aí, tentando pensar em coisas construtivas, mas é difícil. Com certeza. Mais alguém? Oi? Ai, gente, assim, ó, quando começou essa coisa de ficar preso em casa, eu me peguei engordando muito rápido e bebendo mais do que eu gostaria, assim. Eu olhei para mim bebendo à noite na terça-feira. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, tá descontrolado o negócio. Aí resolvi colocar no eixo. Isso aí devia ser março, abril, né? E aí eu entrei num modo assim de controle radical da existência, sabe? E concluí que se não dá para ser divertido e não dá para ser gostoso, que seja produtivo e que tenha algum espaço para se aprimorar, né? Filosofia, né? Não, é verdade. Daí aí comecei a cuidar do peso, perdi uns quilos, uma sobriedade assim radical e umas 14 horas de trabalho por dia, né? Então não dá muito tempo de me deprimir, né? Eu sinceramente continuo apostando Minha no vida... ser divertido e gostoso, sabe? Mas...
Minha vida é acorda 6, passeio o cachorro, senta escrever, editar, passeio o cachorro, volta a escrever, editar, passeio o cachorro, aí já está na hora de dormir. Tem sido assim. Não recomendo para ninguém, viu? Não recomendo. Acho que é melhor, acho que deve ser mais saudável beber dia de semana do que fazer do jeito que eu estou fazendo. Ou não. Sim. E agora, um fanservice para os fãs do Meteoro. Vocês estão planejando novos formatos de vídeo, como a criação do formato Meteoro Data? E aí? Super. O que vem? Eu acho que em algum momento a gente mencionou esses vídeos tipo quem é fulano, quem é Beltrano e tal. Tá desdobrando numa série chamada Meteoro.bio, né? O Sandoval, que faz o Ponto Data e narra lá junto com a Ana, né? O roteiro dele narra junto com a Ana, e o Danilo, que edita, vão estar por trás desse outro projeto também. Aí tem outras coisas aí que já aconteceram, né? Tem o Leonardo Kitsune colou junto com a gente aí para um projeto de anime e mangá, Meteoro.do, de caminho. Tem o Asteroide, que é sobre astronomia, com a Geisa Ponte, que é doutora na área e tal. O EXP, que já está rolando faz um tempo, já está rolando, né, com o Everton. E a nossa expectativa é assim, a gente ficou trabalhando, não é brincadeira, 3 para 4 anos, duro assim, né, para formar um canal, para ter uma audiência. O meu impulso da Ana agora é colocar tudo isso na mão de divulgadores científicos das mais diversas áreas. Trazer mais gente para conversar. A gente está procurando gente das exatas, né, que seja capaz de escrever um roteiro. Não tem sido uma busca, não vai ser uma busca muito curta, né? Mas a gente pretende. Eu adoraria ter um lugar para falar de física, um lugar para falar de matemática e tal, né? Eu era do Cefet, eu posso ajudar. Eu conheço gente que é muito bom de tudo. Fala sério. E pra gente é essa a ideia, sabe? E agregando outras. A gente acha que a gente já tem várias vertentes de conteúdo, assim. A gente abriu recentemente a linha de entrevistas, né? Que é também algo que a gente queria fazer faz muito tempo e precisou de um pouco de coragem. Assim. Daí tem outra coisa que eu acho que eu nem deveria falar, mas vou falar porque eu sou assim. É que não é nem um projeto, né? É um sonho, mas eu queria muito, muito, muito mesmo uma série de animações sobre determinados episódios da história brasileira, né? Em especial revoltas populares, sabe? Então, um desenho animado de 10 minutos contando a balaiada, né? Eu tenho ensaios de roteiro nesse sentido, assim, né? Fortemente embasado na literatura histórica a respeito, mas assim, com uma dose de ficção, pode ter um personagem que é o ponto focal dessa história, né? E uma coisa assim, não só para ensinar, mas para emocionar também, sabe? Que eu acho que a história tem, e deve exercer esse poder, né? E eu queria muito isso. Eu acho que vai gerar. Ainda é muita areia para o nosso caminhozinho, sabe? A gente está falando de um projeto muito caro, a gente não tem recurso para isso ainda. Né? A gente faltou um projeto, tem tanto projeto que às vezes a gente esquece. A gente está abrindo um espaço também para o cinema nacional, né? A gente fez uma estreia do filme do Leonardo Martinelli. E agora isso vai virar, né, esse espaço para a estreia de um curta vai virar um espaço permanente, né, de mostra de curtas nacionais. Então a gente está chegando aos poucos no cinema. Esse aí é da Ana e do Martinelli. A Ana está sendo modesta. Não existe isso no Brasil. É muito massa isso. É uma mostra de cinema dentro do YouTube. E faz super sentido nesse momento, e que não dá para ter mostra de cinema. Eu venho da área do cinema e a gente sabe, né, o quanto é difícil, assim, a distribuição é o ponto, o gargalo, assim, especialmente, né, pro filme curta, que, né, muitas vezes é baixíssimo orçamento, né, de diretores iniciantes. E a relação do cinema com a internet ainda tem muito espaço, né, para ser explorado. Assim, é muito comum que o filme faça o circuito de festival,
né, em que ele ainda não pode ser exibido na internet, porque né, é a forma como a coisa é feita, e dá para se questionar isso também, mas é como é no momento. E quando ele vai para a internet, ele às vezes vai para o canal, né, do diretor, vai para o canal da produtora, que não está dedicado a produzir conteúdo para a internet. Então, esse conteúdo acaba ficando lá meio que escondido, porque, né, o algoritmo gosta de regularidade, né? Então, você tem que produzir conteúdo para a internet mesmo. Então, a gente resolveu juntar as coisas, né, e falar, já que a gente tem esse espaço, né, vamos dar uma casa para esse material morar, né, e dar espaço para as pessoas. Então, é um projeto que vai começar a rolar agora já. Bom, de tudo que a gente falou, a primeira vez que vai acontecer isso, né? É isso, é a próxima. Chama Mostra Meteoro de Curtas. E nós temos que fazer aquele vídeo de abertura. Né? A gente tem um vídeo de abertura para fazer ainda, aí. Mas vai começar já. Mas é isso, gente. Acho que o espírito é esse mesmo, assim, né? Ainda tenho muito trabalho diário e operacional para fazer, todos aqueles pontos doc, assim, notícia quente, né? Eu estou escrevendo e editando todo dia e tal. Não dá para ser diferente, né? Mas o nosso processo de coletivização, ele foi sonhado durante 3 anos e finalmente começou a tomar forma, assim, né? E para mim, acho que para a Ana também era o mais fundamental, assim, porque senão todo o trabalho que a gente fez até aqui absolutamente não faz sentido, né? Claro, o Meteoro me faz sobreviver desde um tempo que eu achava que eu não ia nem conseguir sobreviver. Putz, isso é um benefício enorme. Só que só sobreviver é muito pouco, né? E não dá para ter outro sonho além desse, assim, de colocar o que a gente construiu a favor de causas e conhecimentos específicos, assim. E é isso que está começando a acontecer nesse ano, meio que atrasado e atropelado por causa das circunstâncias. Né? Excelente, boas notícias para todo mundo, né? A gente já está aqui quase batendo as 2 horas de conversa e eu queria só fazer assim, pedir uma consideração final de cada um sobre a conversa geral e aí a gente encerra. A gente fala pra caramba, então desculpa. Mas foi excelente. Nossa, eu ficaria horas. Incrível. Eu também. Quem começa? Começa aí, gente. Ana e Álvaro, ordem alfabética. Na verdade, seria ele, mas eu queria só agradecer, né? A conversa foi um papo muito gostoso, assim. Apesar da gente, veja, a gente está tratando, né, de um momento de pura desgraça, né? Na história do país, a gente está vivendo coisas que, sinceramente, assim, a gente não achava, né, que ia viver isso, assim. A gente passou por um período de crescimento, né, apesar de ter vivido o período de hiperinflação, enfim, a gente foi vendo as coisas progressivamente melhorarem, sabe? E não estava, acho que não estava no horizonte, assim, das nossas gerações, aí viver o que a gente está vivendo e ver o que, né, a ascensão de fascismo, né, não tem outro jeito de falar. Mas é o que a gente está vivendo. E aí, quando a gente se põe a conversar uns com os outros, assim, no mínimo um alento, sabe? De novo, é que nem gritar da janela, assim, você saber que você não está sozinho, né? E que tem outras pessoas pensando isso também. É claro que o alento aumenta se a gente sabe que tem outras pessoas agindo também. Mas eu acho que, né? A gente está no âmbito da comunicação, pelo menos a gente tem tentado, assim, né? Começar a estabelecer assim aquilo que a gente quer ver no mundo. Então, agradeço porque vocês são parte disso também, né? Não só do alento, mas da construção da ação também. Eu agradeço a oportunidade, foi bem legal passar um tempo à noite conversando. Um favor muito grande que vocês fizeram, é como ir no asilo e ficar conversando com um velhinho, é isso que vocês fizeram comigo hoje, obrigado. E no mais, gente, assim, as coisas são o que são. Não dá para maquiar, não dá para enfeitar, não dá para disfarçar. As coisas são o que são. A gente vive um momento histórico trágico
difícil, terrível, hediondo, mas a gente vive. E uma coisa pode ser dita a respeito da luta pela sobrevivência. Se a gente está vivo, é porque a gente está ganhando. E esse é o ponto agora, continuar vivo, né? O que se anuncia é um risco real, né? O que se anuncia para mim, né? Para muita gente está batendo na porta de casa. A bala entra, faz buraco na parede. Né? O risco é real. Então a coragem também tem que ser. Né? Coragem. Isso. Léo? Gente, assim, onde que eu vou achar a palavra? Alguém me dá uma ajuda aí? Eu acho que eu vou pegar um dicionário aqui para ver se eu acho palavras para descrever a honra que foi ter essa conversa nessa noite de quarta-feira. Quando eu combinei com o Álvaro, Ana, eu estipulei 45 a 50 minutos. Nós estamos a 1h45. Tá tudo ótimo. Que conversa gostosa. Vocês são muito gente boa. Eu gosto demais do trabalho de vocês. E, Álvaro, quando a bad bater, não se esqueça, nem por um segundo. Vocês importam, o trabalho de vocês faz diferença. Obrigado, o trabalho de vocês faz diferença na vida de milhares, dezenas de milhares de pessoas. O trabalho de vocês é incrível. Vocês vão fazer parte da reconstrução do Brasil. Sem dúvida. Porque no campo da comunicação, no campo cultural, também terá uma demanda que muita gente vai precisar suprir. E o conteúdo de vocês, não me deixa dúvida que vocês vão fazer parte dos melhores anos que ainda estão por vir e que nós vamos escrever. Uma palavra de esperança, sim, mas não que eu não esteja tão agonizado quanto todos, né? Mas não resta dúvida que a gente vai sobreviver. Somos muitos, nós somos fortes, nós somos capazes. Então, agradeço ao Papo, agradeço a Paula, agradeço a Júlia, agradeço ao Álvaro, agradeço a Ana. Eu vou ajudar vocês a fazer ponte com um divulgador científico, porque eu conheço alguns do Cefet e da UFMG. Conheço gente que conhece gente e tal, e conheço gente eu mesmo. Então, eu vou ver o que eu posso fazer e contribuir com o Meteoro é sempre uma honra. Estou muito feliz por essa conversa, vocês não têm ideia. E fica o abraço. Quando vocês vierem em BH, a gente sai para tomar uma de modo saudável, Álvaro. Tem um BH, eu tive em BH, eu trabalhava na prefeitura de Curitiba aqui e fui falar na UFMG uma vez. Eu fiquei, sabe, surpreso e impressionado com aquele campus da UFMG. É lindo. A Federal do Paraná aqui, gente, ela é espalhada, sabe? Tem um prédio no centro da cidade, outro lá para o caminho. A UFMG também, na verdade. Ela tem um campus de medicina e no direito, né? De onde eu e o Léo, a gente é cria, mas a maioria dos cursos é na região da Pampulha, onde você deve ter conhecido, e é lindo. Nossa, adorei a UFMG, e daí tinha um rolê à noite que era tipo um shopping, mas não era um shopping, e tinha bar e fliperama. O Cabral? Você foi no Cabral? Mentira! Era do outro lado da avenida. Do outro lado da avenida. Um prédio com sacadas muito amplas, assim. Não, maleta, gente. Maleta! Perto da minha faculdade, lá a gente vai tomar uma, quando vocês vierem em BH. Muito bom. Tinha um lugar lá que servia um chopp na caneca congelada. Isso. Eu adoro. Vamos combinar, por favor, esse rolê. Breve. Quando for possível. Gente, eu tô igual o Léo, assim, sem palavras. É muito gratificante, assim. A gente falou de questões muito difíceis. Esse ano, eu tô só contando história, né? Mas, enfim, eu decidi me ocupar um papel também nessa mudança que a gente quer começar a ver. E aí eu decidi me candidatar aqui na minha cidade, sou pré-candidata a vereadora. E às vezes eu me pergunto, assim, é muito difícil estar num espaço, é muito difícil ser mulher, ser jovem, ocupar espaço. O Léo, a Paula, a Clarissa, que está aqui
nos bastidores, mas que merece muitos aplausos também. A gente divide a angústia de estar nesse momento do Brasil e da própria vivência política, que às vezes é muito difícil. Mas eu vejo vocês falando do canal e quando eu me vejo falando da minha cidade ou de coisas que são importantes para mim, é isso que faz o olho da gente brilhar, sabe? Por mais que a gente tenha tanta dificuldade, assim. E eu fico muito feliz quando acontecem coisas, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo de vocês ontem, quando o Álvaro falou do tênis, essas questões de compra, de classe média e tal, e o meu pai estava passando, assim, é um cara super esclarecido, mas, gente, eles são do interior, assim, e eu vi que ele parou e ele prestou muita atenção, porque a forma que vocês passaram aquela mensagem chamou muita atenção dele, a gente ficou discutindo um tempo depois uma discussão que eu nunca tinha tido com ele. Então, o serviço que vocês prestam para todo mundo é muito importante, e eles dão, assim, alento para a alma de quem também tá militando, assim, por assim dizer, em outras esferas, sabe? A gente está envolto tá com um monte de nuvem cinza em cima da cabeça, mas aquece o coração, assim, de verdade. Muito obrigada. E muito obrigada a todo mundo da JS que está dando espaço e força para a gente continuar, sei lá, tentando levar a mensagem. Obrigado, Júlia. Sucesso na campanha. Estou surpreso de saber. Não sei como é que faz campanha numa circunstância dessa. Bicho, e eu fiquei, assim, um tempo longe aqui da minha cidade, né? Assim, é uma coisa que sempre é questionada, porque eu tive que estudar. Mas eu fiquei 6 anos fora da cidade. Mas ainda assim, é uma coisa que não seria eu se eu não fizesse isso, no caso, assim, mesmo com toda a dificuldade, e agora mais ainda por conta da pandemia, mas, enfim, vocês acreditam na mensagem de vocês e fazem isso muito bem, eu acredito nisso, eu acredito que é o meu papel na mudança que eu quero ver, né, então, tomara que dê certo. Vai dar. Vai dar. Eu acho que Léo e Júlia já falaram tudo, eu só tenho a agradecer, foi uma oportunidade incrível falar com vocês, assim, eu acho que foi uma conversa muito produtiva, a gente aprendeu muito, eu creio que quem está assistindo também aprendeu muito, e vamos seguir aprendendo, acompanhando o Meteoro, que é um canal incrível, acho que vocês estão ocupando um lugar que é muito importante, principalmente para os mais jovens, e está tomado pela extrema-direita, disseminando todo tipo de absurdo, e vocês estão lá com um trabalho muito sério, com pesquisa, com background. Enfim, eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite, pela conversa e por todo o trabalho que realmente é muito importante para a nossa sociedade. Então, a gente vai colocar todos os links aqui das nossas redes sociais, da JS, do Meteoro. E, como eu falei, a gente está voltando com o podcast agora, segunda temporada. Em breve, esse vídeo vai virar um episódio do podcast. Então, acompanhe a gente, a JS, sugiram, falem com a gente, que a gente está sempre aberto. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima. Obrigado, valeu! Valeu, até mais.